Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia! Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Começa o programa Madrugada com Deus. Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando pela Rádio Imembuí. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe os gaúchos de Santa Maria. Esse é o programa Madrugada com Deus. Você também que está nos acompanhando pelo YouTube, Facebook. O Templo Maria Santíssima é uma casa que completou agora 20 anos. Olha só, 20 anos, é nova, né? Comparando aí com tantas outras casas espirituais que fazem trabalhos maravilhosos, não é mesmo? Trazendo aí o conhecimento, o entendimento sobre a vida após a morte. De fato, todos nós iremos desencarnar. Mas quando a gente tem o entendimento do que significa o desencarne, isso torna-se mais simples, mais natural, menos dolorido, menos sofrido, não é? Porque a morte leva muita tristeza às pessoas que ficam, né? E a pessoa que está ali nesse momento de desencarne, aquele temor, ai meu Deus, eu vou morrer, o que vai acontecer? Vou acabar. Não, gente. A morte é o renascimento do espírito na vida eterna. Claro, ninguém quer, né? Ninguém nem pensa nisso, mas de fato todos nós vamos renascer para a eternidade, como nós renascemos na matéria, vamos renascer em espírito após o término desse período que é a vida material. Por que tanto medo? Por que tanto receio? Ai, eu vou morrer. Gente, isso é natural da vida humana, todos nós vamos. Mas quando a gente entende que ao morrer no corpo físico, renascemos no campo espiritual, e há uma alegria. Claro, todo nascimento não é uma alegria. Quando uma criança nasce, não é toda aquela alegria. Imagine a alegria que é para os seus entes queridos que já estão no mundo espiritual. Um exemplo, o avô, nossos avós. Eles ficam muito felizes quando renasce um dos seus netinhos, não é? Renasce no mundo espiritual, são eles que nos recebem. São aqueles que nos ama, que estão lá esperando o nosso retorno, o nosso renascimento na eternidade. E nos recebem bem. Então esse medo, eu vou morrer, é uma ilusão. Ilusão daqueles que ainda não entendem que somos seres espirituais encarnados. Então, gente, nós somos espíritos que estamos prontos a vencer as fraquezas da carne. Mas para que isso aconteça, eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar. Por que as religiões falam tanto de fé? Porque a fé é a força que o espírito tem, a força espiritual. É a força do espírito perante a fraqueza da carne. Mas para que a gente exerça essa força, ou acesse essa força, nós temos que orar. Sim, orar a Deus. Então eu convido a você para que juntos oremos. Essa oração que sempre fazemos no começo de cada dia, a oração do amanhecer, ela é uma oração que nos prepara. Por quê? Porque ela diz aquilo que nós precisamos em cada dia. Então eu te convido. Vamos lá? Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Eu quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha, Senhor, meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos
se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia que amanhece, eu te revele a todos. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Ele nos concede mais esse dia, sexta-feira, último dia útil da semana. Tem o sábado, tem gente que trabalha no sábado, mas para a maioria, o último dia da semana, né? O último dia útil da semana. Então, que esse dia seja repleto de muita felicidade, muitas alegrias, muitas conquistas. Olha só, vamos ouvir agora a palavra do nosso irmão espiritual, nosso irmão Augusto Irineu. Daqui a pouquinho nós voltamos, vamos aprender com quem tem a nos ensinar. Que a luz do Cristo ilumine sempre os vossos corações. Lembrai-se sempre daquilo a qual o Cristo exemplificou, que todo o bem está na ação praticada. Quando se determina e pratica das coisas mais simples, alcança-se perante uma ação. E nós vemos do quantos muitos deixam com que eles não decidam o que querem, e sim a pressa decida por eles. Através disso, vão acelerando um processo de danos ao corpo físico, ao ambiente familiar, à vida. Não entendem que quanto mais pressa, mais aceleram um mal. Esse mal chega e cobra essa conta da qual tu está acelerando. E dentro disso, buscamos trazer a todos a compreensão do quanto as pequenas atitudes a serem praticadas farão com que vós evitem esses males. Hoje, muitos falam desses vírus, dessas doenças da qual o mundo está a sofrer. Mas se observar-se das coisas simples a serem feitas, fará com que tu não se contamine. Apenas do cuidado simples com a vossa imunidade. E como se cuida dessa imunidade? A natureza oferece os principais elementos. Dentro deles, algo da qual é pedido continuamente: a água. Do quanto é importante tu hidratar o seu corpo corretamente, do quanto é importante tu fazer o uso adequadamente deste líquido sagrado da qual revitaliza, reidrata, lubrifica o corpo por inteiro, fazendo com que assim ele ganhe força. Mas quantos se lembram de beber água? Só quando o corpo cobra, quando está chegando a um limite, e desta forma, sempre fazendo pequenos reparos, nunca restaurando a sua harmonia. Pedimos às pessoas para que tenham tempo para se alimentar corretamente. Pedimos para que nesse processo de alimentação desliguem os seus aparelhos. Mas quantos conseguem? Muitos não conseguem nem sentir o sabor do alimento. Mastigar, isso é quase impossível perante a pressa de uma vida. E vão acelerando um desgaste, um mal. Dentro disso, mais uma vez aqui estamos para ajudar a vós a entender que da vossa ação criará a reação do bem que tu desejas. Estai pronto a restabelecer a vossa saúde? Tenha paciência, tenha tempo para cuidar de ti e verás que mudanças simples de hábitos, costumes, farão com que tu se reintegre à plenitude da vossa saúde.
sabendo usar das plantas medicinais, das frutas, verduras, da água, verás que tudo o que tu precisa está ali. Tudo o que tu precisa, a natureza oferece. Mas aí tu precisa restaurar a sua natureza. Afinal, vós sois a essência de um Cristo, da qual a pressa não faz parte. Assim, quando tu naturalmente restaura essa harmonia, esta paz, tu verás que não existe doença, não existe nenhum mal que consiga afetar o seu bom desempenho. E é disto a qual trabalhamos. Para cada um vem sendo orientado um processo de fortalecimento, de restaurar a vossa imunidade, fazer o uso desses elementos que a natureza traz, contribui para potencializar e restaurar assim sua imunidade, tendo apenas que, numa disciplina, por um período, fazer o uso adequadamente desses, para que assim o corpo vá se reabilitando e fortalecendo-se naturalmente. Lembramos a todos que toda orientação trazida dos usos desses elementos, dos chás, das ervas, das plantas, tudo tem um período adequado. Não é um uso indefinido, mas um uso adequado, nas medidas adequadas, para que tu restaure a funcionabilidade do vosso corpo, para que depois, naturalmente, apenas com a alimentação, o uso natural da água, os exercícios, tu mantenha a plenitude da vossa saúde. Assim basta ter disciplina, reorganizar, reestruturar a vossa vida da maneira a qual tu verás o resultado que tu pode alcançar. Assim também fazemos com que tu enxergue algo da qual parece ser invisível, a vibração da onde tu vive, para que tu entenda que aquilo que tu sente, mas aparentemente não vê, é de fundamental importância para o seu bem-estar. Quando se deixa um ambiente tumultuado, com agitações, brigas, que interferem nesse sentimento, o corpo da mesma forma reage. Por isso, há contínua pedido de restaurar o vosso ambiente. Poder olhar aos que estão à sua volta e tirar as mágoas num processo de reconciliamento, como ensina o Cristo. Reconcilia-se com os seus, para que tu possas se libertar dessas amarguras e, novamente, forte poder estar. Mas muitos guardam isso, acham que não podem, não querem, não vão, porque não fui eu o causador, e vão acumulando, acumulando, às vezes anos, décadas, e ali não vê o mal que está a alimentar. Por isso, trabalhe o seu sentimento. Não permita que a pequenez de uma mágoa, de um rancor, faça com que tu se deteriore, se enfraqueça, e vá assim permitindo que a pressa, o mal decida o seu caminho. Lembre-se, vós sois filho do Altíssimo, grandioso, poderoso, perante uma ação. Está disposto a mudar? Está disposto a restabelecer a ordem em vossa vida? Está disposto a comandar a vossa vida no caminho do bem, da paz, da saúde? Ação, reação. Nós ajudamos, orientamos, tudo quanto podemos fazer. Mas sois vós, através daquilo que decidir, sentir e aplicar, que fará com que reaja, fortaleça e vença. Jesus disse: tudo é possível para aquele que crê.
para aquele que busca, para aquele que acredita, para aquele que se determina, para aquele que é um bem-aventurado em ser humilde e simples, para nunca deixar se submeter à ignorância de um rancor, de uma mágoa, de uma palavra maldita. Assim, tu novamente toma conta de vossas vidas, quando decide vós trazer o bem novamente através dessas ações. Desse modo, aprendam a cultivar o bem, aprendam a exercer das coisas mais simples. Bebam água, não espere o corpo cobrar, acostume-se a se reidratar corretamente. Proporcione ao corpo o mínimo que ele precisa e verás do quanto forte tu voltarás a ser. Lembre-se, tu pode realizar, conquistar tudo quanto deseja. Basta disciplinar-se e aplicar. Assim, o resultado vem. Assim, o bem se fortalece. Assim, tu vence as barreiras do mal, que é fraco perante a ação do bem que só tu pode aplicar. Lembre-se, Deus, na sua infinita bondade, deixou a todos tudo o que precisavam para se manter forte. Deixou na natureza todo o processo para manter o vosso corpo forte, sadio. Deixou no sol, no ar, na água, na terra, uma vibração poderosa para restaurar uma energia da qual tu é o elemento principal. Assim, essa composição grandiosa, ar, água, terra, fogo, juntando-se a vós, forma-se um Deus. Por isso, trabalhe esse Deus, reorganize a vossa vida, cultive o bem e tenha certeza, curar não será nunca o problema, porque tu não ficarás doente, porque o bem obedece a um comando, e seja tu esse comandante. Nós podemos ajudar. Vigie, disciplina e aplique, e tenha certeza, ficarás bem. Que a luz do Cristo ilumine sempre os vossos corações. Quantos ensinamentos desse Espírito, não é? Conheça as verdades e elas te libertam, disse Jesus. Conheça as verdades e elas... Conheça a verdade e você se liberta da ignorância, não é? Então, nosso irmão Augusto Irineu vem falando para a gente, nos falou, né, sobre os elementos da natureza, sobre beber água. Gente, parece algo tão... Mas é tão comum e a gente acaba esquecendo que nós precisamos tomar água, porque a água é o líquido da vida, não é? Sem a água não existe vida. Você sabe que uma vez um espírito amigo disse para a gente o seguinte, olha só, que tem gente que deixa de tomar água porque ela não tem tempo para ir no banheiro. Olha que louco. Então, por ela estar tão ocupada com as obrigações, ela deixa de tomar água para não parar e ter que ir ao banheiro. Então ela está o quê? Prejudicando o corpo. Por causa de quê? Por causa de obrigações. Mas a obrigação maior é a gente cuidar do nosso corpo, não é? Porque sem ele não tem a vida material. Não tem. O corpo depende, ou melhor, nós, para vivermos na matéria, dependemos do corpo. Então, a principal obrigação nossa é cuidar de quê? Do nosso organismo, desse veículo, corpo físico. E a água é fundamental para tal, né? Para que fiquemos bem. Bom, gente, vamos ouvir agora, então, aqui o Evangelho de Jesus. Vamos aprender um pouquinho? Sempre que você for fazer o Evangelho em casa, procura ouvir. Sabe a oração, o Evangelho com sua família? Coloca o Evangelho segundo Rostan e ali vocês discutem. Sabe, coloca um pedacinho, ouça e discuta ali
ao que vocês entenderam, isso vai fazer um bem muito grande. Porque esse evangélico ele é riquíssimo. Por que é rico? Porque tirou o véu, não é? Tirou o véu daquilo que nós não entendíamos. Mas vamos lá, com você, os 4 evangelhos, revelação da revelação. Passamos a apresentar os 4 evangelhos, revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Quanto aos versículos 1º, 2º, 3º, 6º e 7º do capítulo 21 de Mateus, versículos 1º a 7º do capítulo 11 de Marcos, versículos 28 a 35 do capítulo 19 de Lucas, mostram que as narrações evangélicas, como já o temos dito e repetimos, se completam umas às outras. A jumenta estava com o jumentinho. Este acompanhava a mãe. Jesus montou o jumentinho, mas conquanto só deste precisasse, mandou buscar uma e outro, porque as tradições e as profecias se tinham que ligar aos acontecimentos da era messiânica. Marcos e Lucas só falaram do jumentinho por ser o que servira ao rei que fazia a sua entrada em Jerusalém. Para que compreendais a previsão de Jesus, a sua presciência do que, cumprida a ordem que dera, se ia passar entre os 2 discípulos e os donos da jumenta e do jumentinho, basta o conhecimento que ora tendes da sua natureza, da sua origem e da sua missão superior, e que saibais, como sabeis, que tudo fora de antemão previsto e preparado pelas encarnações, a fim de que os fatos ocorressem, como era mister, acordemente com as necessidades daquela missão. Em Jesus, a visão à distância decorria das mesmas causas em virtude das quais lhe era dado ler os pensamentos dos homens. É que era sempre espírito, debaixo daquela aparência corporal humana que tomara, revestindo um perispírito tangível. Para vós, que sofreis a encarnação material, qual ela é atualmente para a humanidade terrena, isso só se pode dar pela influência mediúnica dos vossos guias, e assim será até o momento em que a matéria se torne bastante sutil para que o espírito lhe possa vencer os entraves. Os donos da jumenta e do jumentinho, deixando que os levassem, foram a isso impelidos pelos seus guias. Cederam à inspiração recebida sem que tivessem a tal respeito nenhuma ideia assentada. Conhecendo aqueles espíritos que haviam encarnado com o fim de concorrerem para que se verificasse o fato em questão, atinente à missão que ele desempenhava, conhecendo-lhes o grau de adiantamento e a docilidade às inspirações de seus guias, Jesus teve a presciência do que se ia passar. Os versículos 4 e 5 do capítulo 21 de Mateus reproduz o Velho Testamento, citando Isaías no capítulo 62, versículos 1, 2 e 11, e Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Dizei à filha de Sião: eis que vem a ti o teu rei, cheio de doçura, montado numa jumenta e trazendo o jumentinho da que está sob o jugo. E aqui a nota da editora. Jerusalém era edificada no Monte Sião. Estas palavras do evangelista, assim como as dos profetas Isaías e Zacarias, só pela revelação que atualmente vos é dada e que então era futura,
predita, prometida, haviam de ser explicadas segundo o Espírito, em espírito e verdade. Sob o véu da letra, elas encerravam uma alusão à graduação espiritual de Jesus, vosso Rei, que para o meio de vós desceu. Ele é vosso Rei, por isso que é preposto por Deus, o protetor e o governador do vosso planeta, a cuja formação presidiu, encarregado do seu desenvolvimento, do seu progresso e de conduzir à perfeição a humanidade que o veio habitar. Os versículos 8º e 9 do capítulo 21 de Mateus, versículos 8º e 9 do capítulo 11 de Marcos e versículos 36 a 38 do capítulo 19 de Lucas reproduzem as palavras de louvor e de alegria que a multidão, à frente e em seguimento de Jesus, proferia, e eram sugeridas ao espírito popular por influência dos espíritos do Senhor. Já os versículos 39 e 40 do capítulo 19 de Lucas mostram que a manifestação tinha que se produzir. Se os homens, obedecendo à própria vontade, se houvessem oposto a que ela se produzisse, os espíritos que cercavam o Mestre teriam feito que se ouvissem vozes entoando louvores ao Filho de Davi, aquele que aos olhos dos homens era filho de Davi. Já as palavras de Jesus, anotadas por Lucas, nos versículos 41 a 44 do capítulo 19 da sua narrativa evangélica, mostram que eram proféticas tais palavras referentes à sorte reservada a Jerusalém, porquanto tinham que estar de acordo com os acontecimentos vindouros. Antevendo aquela sorte, ele se aproveitava dos fatos que ocorriam para que as inteligências fossem impressionadas quando os acontecimentos previstos se realizassem. Com relação aos filhos de Jerusalém, aquelas palavras, do ponto de vista espiritual, eram também alegóricas, indicando veladamente a sorte que aguardava os espíritos rebeldes à voz do Senhor. Vós, espíritas, sabeis que o culpado que faliu nas suas provas tem que expiar, e que as faltas de uma encarnação recaem a miúde sobre muitas das que se seguem. Eis porque Jerusalém viria a amargar o seu endurecimento. Seus filhos, espíritos rebeldes, tiveram que expiar seus crimes e sua cegueira voluntária. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Passa rapidinho, né, o programa Madrugada com Deus. Meia hora de muita riqueza. Primeira meia hora de cada dia, o Madrugada com Deus entra em seu lar para te fortalecer, para que esse dia seja repleto de muitas conquistas, porque isso é da vontade de Deus. Eu repito aqui porque é fato. Deus, o que Ele quer para você? Ele é seu pai, Ele quer o quê? Que você tenha um dia de muita conquista, de melhoras. O dia de ontem acabou, mas o de hoje está apenas começando. Então, que esse dia que se inicia seja repleto de muitas e muitas conquistas, tá? Então, nós estamos começando as primeiras meia hora desse dia, né? Então, quando for 6 horas da manhã, ou até a hora que você acordar, faça uma prece. Quando for meio-dia, faça a oração da Ave Maria. Quando for 6 horas da tarde, para o que estiver fazendo e faça a oração, a hora do Ângelus. Antes de dormir, uma prece.
Habitue-se na hora que você for alimentar o seu corpo, de fazer uma oração agradecendo aquele alimento e pedindo que aquele alimento não supra apenas as necessidades físicas, mas também a necessidade da sua alma. Oração, gente. A oração é a ferramenta mais importante de nossa vida. Tá? Agradeço a sua presença no programa Madrugada com Deus e a sua autorização para entrarmos na sua casa. Que a paz de Deus, que a paz do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.